Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Davi, mesmo perseguido, não atentaria contra Saul, que ele considerava ungido do Senhor. Não atentou e não atentaria. Ele não só não levantou a mão contra Saul, como propôs no coração de nunca fazer isto. Vamos ver em 1 Samuel, no capítulo 26, aquela experiência muito dura que Davi passou. Saul estava num momento difícil, já o Espírito de Deus tinha saído dele e um espírito maligno vinha sobre ele, um demônio. E o rei Saul estava com aquele demônio sobre ele e perseguindo Davi para matar Davi. A diferença é que Saul não ia sozinho, ele era rei e mobilizava um exército inteiro de soldados para perseguir Davi. E numa situação em que Davi já estava assim perto, Saul poderia dar um golpe final sobre Davi. Deus livrou a Davi e o Davi então certamente em oração orou a Deus e pediu que Deus desse uma oportunidade de se revelar ao rei Saul, e Deus deu. Ele estava assim cercado pelo exército. Chegou a noite, o exército de Israel foi dormir. Davi subiu a um monte e lá do monte ele observou, desceu, foi lá, pegou a lança e a bilha d'água que estavam à cabeceira do rei Saul e trouxe com ele. Depois, lá do alto do monte, ele gritou para o rei Saul, mas se dirigindo primeiramente ao Abner, que era o comandante do exército. Ô, comandante do exército, você deixou alguém entrar aí, não vigiou, não cuidou da vida do rei. Davi tentou, eu não sei o quanto ele conseguiu disso, mas ele tentou mostrar o seguinte: o rei estava confiando no primo dele, Abner, que era o comandante do exército, que não vigiou, estava dormindo também, enquanto o rei corria perigo. Mas o Davi, mesmo correndo perigo, nunca seria alguém que se levantaria contra o rei. Davi queria mostrar a diferença. O rei confiava no Abner, que descuidou, não vigiou. Mas o rei não confiava em Davi, que era fiel. Então Davi procurou alertar o rei e lá do alto do monte gritou: ó rei, por que o senhor está dando ouvido a pessoas que dizem que eu estou com más intenções? Está aqui a sua lança e a bilha de água, que eu peguei aí, eu podia ter matado o senhor. Estive aí pertinho e o senhor tem me perseguido, mas eu quero que o senhor saiba, ó rei Saul, que eu não sou contra o senhor. O senhor é para mim um ungido de Deus e eu nunca vou levantar a mão contra o senhor. Mas eu me entrego a Deus. O Senhor é justo e Deus pague a lealdade de cada um, pois hoje Deus tinha posto o Senhor nas minhas mãos. Se eu quisesse, com essa própria lança sua, eu teria matado o Senhor, mas eu não quis fazer isso, porque eu não vou nunca fazer isso, ó rei. Não se preocupe comigo, eu nunca vou levantar a mão contra o rei. Para mim o rei é ungido de Deus e a minha vida seja preciosa aos olhos de Deus. Eu me entrego a ele, para ele me defender. O rei Saul pensou, ouviu, entendeu a situação, sentiu o ambiente
e realmente se humilhou e reconheceu. Para mim, ele ficou naquela hora liberto da influência daquele demônio por causa da atuação de Davi. Mas ele, na verdade, se humilhou e disse: "Oh, Davi, meu filho, Davi, bendito você seja do Senhor. Eu estou certo de que você fará grandes coisas e prosperará. E eu sei que Deus é com você, meu filho." E voltou, Saul voltou, mas Davi não confiou naquilo. Davi não confiava em Saul, porque Saul era influenciado por outros, principalmente por aquele demônio que o assolava. E assim, aquele demônio instigava Saul a ir contra Davi. Davi queria mostrar: "Ó rei, entenda, nós somos de um mesmo povo, eu sou seu súdito, sou seu filho, nunca vou levantar a mão contra o rei, não sou eu seu inimigo." Quantas vezes crentes se levantam contra crentes, contra o pastor, falando mal do pastor, do seu líder, estão pensando que ele é contrário, que ele é adversário. Não é, nós somos um povo só, nosso adversário é Satanás. Não temos que nos levantar contra o irmão, criticar e falar mal do líder, do ungido de Deus. Alguém vai dizer: "Mas ele está todo errado, é ungido de Deus, mas está todo errado." Deus vai cuidar disso. Nós devemos acatar, respeitar a unção de Deus que está sobre ele. E ele vai agir errado, nós agimos errado, mas isso Deus trata conosco. Quanto a nós, bom é nós podermos estar ali obedecendo a Deus e amando os irmãos e não levantando a mão contra irmão, contra um líder, contra um pastor, contra quem quer que seja. "Mas o pastor está me perseguindo." Ele pode perseguir você, entregue isso a Deus, não se defenda com as suas mãos, nem com a sua língua, não fale mal do ungido de Deus, isso não vai acabar bem. Então Davi continuou o seu caminho, Saul voltou, mas logo a seguir vem o capítulo 27 de 1 Samuel, em que Davi disse: "Olha, eu já sou uma quantidade grande, líder de 600 homens, muitos deles têm esposas, mulheres e famílias, filhos e animais e gado. Nós não temos mobilidade para fugir rapidamente de um outro ataque. Se Saul vier nos atacar, não vamos conseguir fugir. Então melhor é passarmos para o lado do inimigo e lá ficarmos, porque aí é um outro país e o rei não vai atrás da gente." Como de fato não foi. Davi foi. Ele não consultou a Deus para essa decisão, mas foi uma decisão sensata que ele tomou. Eu aqui estou correndo perigo continuamente nas mãos de Saul, indo para um outro país, inimigo, adversário, os filisteus. Então, pelo menos Saul vai deixar de me perseguir. E foi para lá e passou 1 ano e 4 meses naquela terra, e era uma experiência que ele precisava passar para estar debaixo da autoridade de um outro rei, o Aquis, rei de Gate, e ele aprendeu muita coisa, Deus o guardou. Não era vontade direta de Deus, mas foi uma vontade permissiva. Esses termos são utilizados em teologia, alguns criticam, mas enfim, não era a vontade direta de Deus, era a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu, não era o que Deus queria em primeiro lugar, Deus permitiu. Naquele período, Davi teve que mentir muitas vezes para Aquis, rei de Gate. Davi se submeteu a um rei de outro povo, de outros deuses. Davi matou muita gente para agradar o rei, ele teve que matar muita gente, velhos e crianças, ele matou. Ou seja, foi um período muito duro para Davi. No entanto,
ele continuou sendo Davi, apesar daquilo. O bom é a gente saber que a graça de Deus estava sobre Davi. Aquele período custou a Davi uma crítica de Deus. Ele não construiria o templo que ele tanto queria, porque ele tinha derramado muito sangue naquele período, sangue inocente. Davi fazia aquilo para agradar o rei inimigo e mentia. Deus certamente não apoiava aquelas mentiras nem a matança, mas Davi continuou sendo alvo da graça de Deus, apesar daqueles erros. Para nós é bom entendermos isso. Se você ama a Deus e a sua vida é do Senhor, você serve a Deus e trabalha e dá a sua vida pelo Senhor, Deus vai abençoar você onde você estiver. Ainda que você vá para um ambiente de pecado, uma situação difícil, Deus estará com você. Se você tomar uma decisão errada, uma decisão que não é a vontade de Deus, ainda assim Deus estará com você para livrar você, para depois trazer você para onde deveria. Foi assim que Deus fez com Davi. Depois Deus conduziu Davi para onde Davi deveria ir e se tornou rei de Judá, em Hebrom. Foi Deus que conduziu, mas aquela experiência na terra do inimigo custou um alto preço para Davi, mas apesar de ele ter feito tantos erros, Deus continuou a amá-lo. Aprenda isso, que Deus ama você apesar de todos os pesares e de erros seus. Você pode errar, mas Deus vai continuar a amar você. Não pense que terá salvação no erro. Em pecado, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Mas enquanto você estiver no pecado ou sem santificação, Deus estará guardando você e querendo trazer você de volta, como fez com Davi. No caso de você entregar sua vida totalmente ao Senhor. Se você é totalmente do Senhor, pode ter certeza que mesmo se você errar, Deus não vai desistir de você. Ele vai continuar usando de misericórdia. Ele não vai apoiar o seu pecado. Ele não vai abençoar a sua falta de santificação, mistura com o mundo. Mas ele continuará amando você e querendo trazer você de volta. E eu creio que um dia ele vai conseguir, vai trazer você de volta. A gente precisa confiar e descansar no Senhor. Quando você entrega a sua vida totalmente a Ele, não vai ter medo. Ainda que esteja nas mãos do inimigo, Deus estará com você. Pense nisto, entenda essa situação para você poder entregar tudo ao Senhor. Não fique duvidando de Deus entregando só metade. Entregue tudo, o seu caminho, seu futuro, sua vida, tudo. Os seus bens, seu coração, seu tempo, entregue tudo ao Senhor de todo o seu coração e você não vai se arrepender disto.